na medida que eu tenho um Congresso também que acaba sendo dominado por certos grupos de interesses, né, isso acaba também enviesando as decisões que são tomadas por esse Congresso. O Congresso brasileiro ele se organiza de diversas maneiras, né? Eu acho que é importante a gente fazer aí essas distinções. A primeira é em torno dos partidos políticos. Existe um mito no Brasil de que os partidos são fracos. E, na verdade, isso é falso. Os partidos no Brasil são muito fortes. Por exemplo, no Brasil, você não pode se candidatar a nenhum cargo sem fazer parte de um partido e sem ser indicado por um partido. O Congresso também se organiza em torno de comissões, né? Aí é um outro tipo de organização. As comissões, elas surgem muito da necessidade de você dividir o trabalho. As frentes parlamentares, elas, apesar de elas serem reconhecidas tanto pela Câmara quanto pelo Senado, elas não ocupam lugar formal na Câmara nem no Senado, em nenhum lugar. Elas juntam parlamentares de diversos partidos em torno de temas, ou de políticas públicas ou ideológicos. Então, no Brasil, quais são as frentes que a gente conhece mais? Frente Parlamentar da Agropecuária, Frente Parlamentar Evangélica, Frente Parlamentar de Segurança Pública, da Educação. Apesar de elas terem um papel importante em alguns sentidos na formulação de leis, subsidiando os parlamentares, a gente está com essa estrutura que tem algumas frentes que funcionam quase como partidos e acabam bloqueando aí um desenvolvimento mais programático dos partidos, porque o status quo do jeito que está, não está péssimo. O sistema proporcional e o sistema proporcional adotado no Brasil, que é o chamado sistema proporcional de lista aberta, ele tende ao multipartidarismo, ou seja, ele tende a priorizar a representação dos diversos grupos políticos. O Brasil tinha até 2018, mesmo até 2022, né? A maior fragmentação partidária, veja, não é das atuais democracias, é da história das democracias. Nenhum país teve uma fragmentação partidária desse nível. Em 88, na Constituinte, o PMDB tinha mais do que a maioria das cadeiras do Legislativo. Sim, é chocante, mais que 50% das cadeiras. E os partidos vão se fragmentando de 88 até o período atual, de tal forma que você sai de partidos com centenas de cadeiras para partidos que, para o maior partido ter 50 cadeiras. Só que, qual é o poder que o partido tem dentro do Legislativo? É o número de deputados que ele tem. O aumento da fragmentação diminui a capacidade dos partidos de negociarem, seja com as presidências da Casa, seja com o Poder Executivo, seja no interior do próprio Legislativo. Eu acho que as mudanças da reforma eleitoral de 2017, por exemplo, foram muito importantes, no sentido de levar uma certa redução do quadro partidário brasileiro. Aquela reforma que proíbe coligação em eleição proporcional, né, que vai cortando recursos para partidos muito pequenos e estimulando esses partidos a se fundirem, a formarem federações. Essas fusões vão acontecer, mas não necessariamente a gente vai ver um processo imediato de vínculo programático. Para a democracia funcionar bem, a gente precisa de partidos políticos. Eles fazem essa mediação dos grupos com o sistema político. E o que eu quero dizer com isso? Acho que tem um processo aí de quando os grupos chegam ali aglutinando em volta dos partidos, que é de suavização das posições. Quando eu faço uma disputa em que o peso se dá no desempenho de cada um dos partidos, tá? E eu tenho múltiplos partidos no Brasil, eu tenho um incentivo de cada partido a lançar muitos candidatos. Então, eu tenho uma eleição com dezenas, às vezes centenas, às vezes milhares de candidatos num determinado estado. Como a eleição é disputada no âmbito de todo o estado, isso acaba levando a que a eleição fique muito cara. Porque se eu sou um candidato, eu preciso de votos em todo o estado, né? Eu preciso de viajar por aquele estado, eu preciso me tornar conhecido naquele estado. Um primeiro problema é que a qualidade da escolha diminui à medida que aumenta a quantidade de possibilidades de escolhas. O segundo problema é que, como os votos são contabilizados no partido, a massa de candidatos, desses milhares, produzem votos que não servem para elegê-los, servem para eleger quem está na ponta dessa eleição. Então você tem um esquema
que às vezes eu chamo de esquema de pirâmide eleitoral. Então, chega ali uma candidatura razoavelmente frágil, de primeira viagem, e você diz assim, não, você tem muitas chances de se eleger, o candidato fica ali enganado, achando que vai virar vereador, vai virar deputado, e na verdade ele está colhendo votos para os candidatos que já vão ter o desempenho eleitoral melhor. O nome do nosso sistema eleitoral é proporcional de lista aberta, quer dizer, é um sistema proporcional de voto em lista partidária. O aberta significa simplesmente que, em vez dos partidos ordenarem a lista antes da eleição, o eleitor está ordenando. Então, eu estou votando na lista do Partido Amarelo e eu estou dizendo que se eu fosse ordenar essa lista, eu colocaria a Maria em primeiro lugar, ou eu colocaria o João em primeiro lugar. Eu não estou necessariamente dando um voto para a Maria ou para o João, eu estou indicando a minha preferência de ordenação de lista. Então, eu preciso olhar todos os candidatos que esse partido está apresentando e ficar confortável de que o meu voto vai ajudar a eleger qualquer um deles, ou a todos eles. Eu uso uma ideia do parlamentar usando diversos chapéus, né, que eu acho que é um jeito interessante de olhar para o que acontece dentro do Congresso, tanto na Câmara quanto no Senado. O primeiro chapéu é o de formulador de leis, né? A gente elege os parlamentares, envia eles para Brasília para eles formularem leis que vão reger como a gente opera em sociedade. O segundo chapéu é o de representação. A gente elege também parlamentares que representam aí ou o que a gente considera de importante política pública ou características, por exemplo, eleger parlamentares mulheres, negros, né, indígenas. Também cumpre a função de prestação, é outro chapéu de serviço aos eleitores. As emendas orçamentárias aí entram como um caso especial de prestação de serviço aos eleitores. E o último chapéu é o de fiscalização do Executivo. O Congresso tem um papel fundamental aí em acompanhar as ações do Executivo e colocar o Executivo na berlinda, né? O que a gente vem observando aí ao longo dos anos, com o fortalecimento do Legislativo, é que também vem um fortalecimento, no caso da Câmara, muito mais acentuado do que do Senado, do presidente da Câmara, né? A ponto de que desrespeito ao regimento se tornou uma coisa que é fato. Os regimentos são os documentos que vão ditar as regras de participação e de andamento do trabalho legislativo. Quem pode participar, quando pode participar, por quanto tempo pode participar, o que tem que fazer para participar. Então, são todas essas regras. Se antes as emendas ao orçamento eram executadas a partir de uma negociação da coalizão, que implica na formação de uma coalizão, e de um conjunto de partidos com o partido do presidente, com o Poder Executivo, você passa a transferir esse poder que estava na mão dos líderes partidários para a presidência das mesas da Câmara e do Senado, concentrando neles essa capacidade de distribuição de emendas por critérios específicos, de apoio ou não apoio. Normalmente esses são os critérios usados na política. O que significa que você volta a um elemento de discricionariedade, mas que não passa mais pelos partidos, passa por figuras. E que essa negociação não é feita mais através dos partidos, mas através de indivíduos. Mas aí a gente tem outros poderes, né? A gente tem... A criação de grupo de trabalhos é um fenômeno recente, isso muito mais da gestão Rodrigo Maia e Arthur Lira do que das anteriores. O que a gente observa é que, ao invés de passar a tarefa de debate que compete às comissões para as comissões, os presidentes têm criado grupos de trabalho que são menos transparentes e que não seguem o princípio de proporcionalidade partidária, que é o que organiza a Câmara, ou seja, a composição pode ser o que ele quiser. Quem escolhe quem compõe esses grupos de trabalho é o presidente da Câmara. Eu acho que, assim, a primeira coisa é pensar em termos de esse desrespeito afetando tanto a transparência quanto a previsibilidade dos trabalhos legislativos, mas afeta também o produto final, né? Quer dizer, a lei.